Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estarei apresentando para vocês as 10 piores epidemias da história que já existiu e algumas que ainda existem. E em primeiro lugar, epidemia do HIV/AIDS. No auge de 2005 a 2012, identificado pela primeira vez na República Democrática do Congo, em 1976, o HIV realmente provou ser uma epidemia global, matando mais de 36 milhões de pessoas desde 1981. Atualmente existem entre 31 e 35 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV. A grande maioria delas está na África subsaariana, onde 5% da população está infectada, aproximadamente 21 milhões. E em segundo lugar, epidemia de gripe 1968. Categoria 2 da gripe A, às vezes chamada de gripe de Hong Kong. A epidemia de gripe de 1968 foi causada pela cepa H3N2 do vírus influenza A, uma ramificação genética do subtipo H2N2. Desde o primeiro caso relatado em 13 de julho de 1968 em Hong Kong, foram necessários apenas 17 dias para que os surtos do vírus fossem relatados em Singapura e no Vietnã, e em 3 meses se espalhou para as Filipinas, Índia, Austrália, Europa e Estados Unidos. Embora a epidemia de 1968 tenha uma taxa de mortalidade comparativamente baixa, 0,5%, ainda resultou na morte de mais de 1 milhão de pessoas, incluindo meio milhão residentes de Hong Kong, aproximadamente 15% da população da época. E em terceiro lugar, gripe asiática 1956 a 1958. A gripe asiática foi um surto de epidemia da gripe A do subtipo H2N2, que se originou na China em 1956 e durou até 1958. Sua farra de 2 anos, a gripe asiática viajou da província chinesa de Guizhou para Singapura, Hong Kong e Estados Unidos. A estimativa para o número de mortes da gripe asiática varia dependendo da fonte, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima a contagem final em aproximadamente 2 milhões de mortes, 69.800 somente nos Estados Unidos. E em quarto lugar, epidemia de gripe 1918. Entre 1918 a 1920, um surto de gripe perturbadoramente fatal atingiu o mundo, infectando mais de 1/3 da população mundial e matando mais de 20 a 50 milhões de pessoas. Dos 500 milhões de pessoas infectadas na epidemia de 1918, a taxa de mortalidade foi estimada em 10 a 20%, com até 25 milhões de mortes apenas nas primeiras 25 semanas. O que separou a epidemia de gripe de 1918 de outros surtos de gripe foram as vítimas, onde a gripe sempre havia matado apenas jovens e idosos ou pacientes já enfraquecidos. Ela começou a atacar jovens, adultos fortes e completamente saudáveis, deixando crianças e aqueles com sistema imunológico mais fracos ainda vivos. E em quinto lugar, sexta epidemia de cólera, 1910 a 1911. Como as 5 encarnações anteriores, a sexta epidemia de cólera se originou na Índia, onde matou mais de 800 mil antes de se espalhar para o Oriente Médio, Norte da África, Europa Oriental e Rússia. A sexta epidemia de cólera também foi a fonte do último surto americano de cólera de 1910 a 1911. As autoridades de saúde americanas tendo aprendido com o passado, rapidamente procuraram isolar os infectados, e no final apenas 11 mortes ocorreram nos Estados Unidos. E em sexto lugar, epidemia de gripe 1889 a 1890.
Originalmente, a gripe asiática ou gripe russa, como era chamada, acreditava-se que essa cepa fosse um surto do vírus da gripe A subtipo H2N2, embora descobertas recentes tenham encontrado a causa, o vírus da gripe A subtipo H3N8. Os primeiros casos foram observados em maio de 1889, em 3 locais distantes. E em sétimo lugar, terceira epidemia de cólera, 1852 a 1860. Geralmente considerada a mais mortal das 7 epidemias de cólera, o terceiro maior surto de cólera no século XIX durou de 1852 a 1860. Como a primeira e a segunda epidemia, a terceira epidemia de cólera se originou na Índia, se espalhando pelo delta do rio Ganges, antes de atravessar a Ásia, Europa, América do Norte e África, e acabar com a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Em oitavo lugar, a peste negra. De 1346 a 1353, um surto de peste devastou a Europa, África e Ásia, com um número estimado de morte entre 75 e 200 milhões de pessoas. Pensa-se que se originou na Ásia. A peste provavelmente saltou continentes, através das pulgas que vivem nos ratos que tão frequentemente vivia a bordo dos navios mercantes. Os portos, que eram os principais centros urbanos da época, eram o local ideal para ratos e pulgas, e assim a bactéria indinosa floresceu, devastando 3 continentes. E em nono lugar, praga de Justiniano, de 541 a 542, pensada para ter matado talvez metade da população da Europa. A praga de Justiniano foi um surto da peste bubônica, que atingiu o Império Bizantino e as cidades portuárias do Mediterrâneo, matando até 25 milhões de pessoas em seu ano reinado de terror. Geralmente considerada como um primeiro incidente registrado na peste bubônica, a peste de Justiniano deixou sua marca no mundo, matando até 1/4 da população do Mediterrâneo. E em décimo lugar, praga de Antonino, 165 depois de Cristo, também conhecida como a praga de Galeno. A praga de Antonina era uma epidemia antiga que afetava a Ásia Menor, o Egito, a Grécia e a Itália, e acredita-se que tenha sido varíola ou sarampo, embora a verdadeira causa seja ainda desconhecida. Essa doença desconhecida foi trazida de volta a Roma pelos soldados que retornavam da Mesopotâmia por volta de 165 depois de Cristo. Sem saber, eles espalharam uma doença que acabaria matando mais de 5 milhões de pessoas e dizimando o exército romano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!